Feliz sábado, é um prazer tê-los conosco de novo. Estamos aqui numa manhã de sábado fria lá fora, com um foguinho aqui. E antes que alguém de vocês já comente, a Senhora White disse que a proibição de acender fogo foi dada para o povo no deserto e não se aplicava ali em Canaã, onde o clima era mais frio. Tá bom? Você vê aqui na tela esse texto aqui. Então, de toda a palavra que procede da boca de Deus, um complementando o outro. Quando a Senhora White diz que um certo texto foi dado para um momento específico e depois não teria mais validade, nós agradecemos essa luz e seguimos em frente, aceitar tudo que está escrito, mas tem que ser da pena inspirada. Nós cremos que a Senhora White foi uma profetisa, tá? E nós continuamos sendo adventistas do sétimo dia, por via das dúvidas, né? Tem gente que se pergunta às vezes se são da reforma, o que está virando isso? Continuamos adventistas do sétimo dia e cremos que essa é a verdade progressiva, a glória progressiva do adventismo. E o título dessa palestra é Ellen G. White e o véu. O que a profetisa do Senhor tem a dizer sobre o véu. Se ela usou ou não fotos e assim por diante, tá bom? Se você está chegando agora, né, veja a palestra anterior, onde nós abrimos a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, vendo a validade universal de 1 Coríntios 11, ou seja, que o véu é válido hoje sim, e de que a justificativa não está na circunstância local, mas na criação, Adão e Eva, homem e mulher. E eu tenho visto os comentários, né, aqui no YouTube, e olha, não penseis que eu vim trazer unidade entre trigo e joio. Tá? Eu não vim trazer unidade entre trigo e joio, mas sim espada. Assim como Jesus também, quando ele veio, né, ele trouxe discórdia, dissensão entre pai e mãe, assim por diante. Então, a unidade verdadeira só pode ser atingida, como diz lá em João 17, sobre a plataforma da verdade. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E todos que aceitam e se submetem à palavra do grande Eu Sou, vão ser unidos naturalmente. É uma unidade natural daí, não artificial, em que se tenta evitar os assuntos polêmicos, em que se coloca band-aid em cima das feridas, né? Aí vai ser uma unidade natural, espontânea, porque o Espírito Santo é o mesmo, amém? Bom, 1 Coríntios 11, portanto, nós vimos que está tratando esse assunto, muitos versículos bíblicos, e aí algumas pessoas pegam um subterfúgio aqui e ali, dizendo que o cabelo foi dado no lugar de véu. A pessoa que escreveu isso, de certo, nem assistiu o vídeo, né? Porque, inclusive, é uma vergonha, né? Para a pessoa mesmo, porque ali eu expliquei a diferença entre katá e peribolaion, né? As duas palavras que o cabelo comprido é uma cobertura lateral e não véu. E se fosse assim, cabelo no lugar de véu, então por que os versículos anteriores, né? Da criação, de que o homem é a cabeça da mulher, né? Por que isso tudo? Não faz sentido. Então, tem que se ter explicações que tudo se encaixa. Nenhuma palavra pode cair por terra ou ficar sem sentido. E o grande argumento, vamos começar aqui, Ellen White não usava véu, aparentemente. Olha, a maior parte das fotos dela, ela não está usando véu. Ou redinha, parece que tem uma coisinha aqui, ali ou acolá. Mas aí uma irmã e um irmão aqui já disseram e mostraram, não, mas tem uma foto com ela de véu sim, aqui ó. Realmente uma gracinha. E também no livro impresso, Vida e Ensinos, tá? Existe a imagem dela usando véu. E aqui eu achei interessante a legenda dessa imagem, que diz assim, ó, a última foto da Senhora White. Então, White State diz que essa foi a última foto. E é bem sugestivo isso, né? No finalzinho da sua vida, né? Se fosse a primeira foto, uma das primeiras, e depois ela nunca mais usasse, seria pior. Mas sendo a última foto, né? Talvez ela chegou já a essa conclusão, mas não pregou isso abertamente, né? Tenho muito que vos dizer, porém vós não estáis preparados. O princípio bíblico que Jesus também queria ensinar, ele falou isso um pouquinho antes de ir embora. Também últimas mensagens que Jesus deu aqui, que ele queria continuar ensinando. Agora, um outro comentário no YouTube ali foi alguém afirmando de que esse texto aqui é de Ellen G. White.
Mas eu fui lá conferir, levei um susto, até o coração batendo, fui lá conferir, mas eu descobri que não é da senhora White. Olha só o código desse texto aqui, ó. A posição de Ellen G. White acerca do papel das mulheres na IASG. Então você vê que foi escrito por terceiros, né? Como uma pessoa que escreve uma biografia. Portanto, esse texto aqui não é inspirado, mas é de certo algum pastor, algum comentarista, né? Talvez alguns perguntem, o que é profetizar? Em 1 Coríntios 14, 3, Paulo diz que é para falar aos homens para edificação, exortar e conforto. E conforme a palavra do Senhor, pelo profeta Joel, teus filhos e tuas filhas profetizarão. Ah, tá, isso aqui é futuro. Profetizar pode, né? 1 Coríntios 11, verso 5 diz que a mulher não é conveniente que ela profetize de cabeça descoberta. Então, por implicação, profetizar pode. A senhora White foi profetiza. E de acordo com Pedro, esta predição foi cumprida no dia do Pentecostes. E de acordo com Paulo, as mulheres devem orar e profetizar tanto quanto o homem. Nós já vimos isso. Orar e profetizar pode, porém não ensinar, não falar em público, que não seja profetizar. Apenas para manter suas cabeças cobertas. E por que mesmo essa regra sobre a cabeça coberta? Simplesmente porque no Oriente, olha lá, o argumento do pastor. E no presente, uma mulher descoberta era vista como se tivesse rapada, sendo esta a última a marca da prostituição. Palavra humana, tentando forçar a barra aqui, dando uma explicação para conseguir racionalizar para longe o texto bíblico. O leitor verá agora por que Paulo ordenou as cabeças cobertas, isto é, coberto com um véu no Oriente. Para eles lá. E esta parte de suas instruções não se aplica às nossas modas. Eu achei estranho essas palavras em caixa alta. Não é típico de Ellen White. Ellen White, que eu saiba, nunca escreveu em caixa alta. Então isso aqui já me colocou a pulga atrás da orelha. Espera aí, isso aí não soa como Ellen White. E realmente não é da senhora White. Ou seja, isso aí não tem peso nenhum. Nós somos o povo da Bíblia, somente Bíblia e Ellen G. White nós aceitamos como palavras inspiradas, tá? Você que não é adventista e está chegando agora e não crê que Ellen White foi profetisa, bom, Jesus advertiu que haveriam falsos profetas. Então, por implicação, se entende que pode haver verdadeiros profetas, concorda? Então, temos que avaliar e comparar. E não ir por se, ouvi dizer que Ellen White foi maçom, ouvi dizer, olha, sobre os verdadeiros profetas sempre houve burburinho, sempre houve falatórios, más acusações, né, maldosas. Temos que ser bereanos e ir lá pesquisar. Mas ela escreveu sobre maçonaria? Ela escreveu contra? Escreveu, pá. Então não faz sentido dizer que, só porque um obelisco, né, era costume da época ter obeliscos assim. Hoje em dia é costume, né, na imagem de perfil, ter a sua imagem redondinha. Tá? Daqui 100 anos as pessoas vão poder ver, olha aqui um print da tela, fulano de tal, adventista, conservador e tal, era maçom porque a sua imagem está redonda, e redonda é um símbolo do sol, e sol é paganismo. Né? Enfim, naquela época não tinha essa conotação, assim como hoje não tem a conotação, a imagem do perfil está num círculo. Só porque o sol é círculo, então temos que ser todos maçons ou adoradores do sol, porque usamos, né? Então, voltando aqui à questão, nós aceitamos tudo que é inspirado e da autoria de Ellen G. White, autora do livro A Grande Controvérsia ou Grande Conflito também. Agora, uma irmã, Juana Martinez, caribenha, que mora aqui no Brasil, ela diz, olha só, mandou aqui a imagem dizendo que na igreja ela usa um turbante, touca ou chapéu, sempre pouco chamativo, isso é importante. Uso para orar, pregar e cantar. Aí perguntei se só coloco na oração, mas ela disse que vamos à igreja com ele já coberto. É parte da cultura e é algo muito normal. Esse costume é só de mulheres de Martinica, Guadeloupe e Haiti. Aqui na América do Sul, Guiana Francesa também usam. Então você vê aqui, olha só, imagens de mulheres com a cabeça coberta. Alguns com touca, outra com chapéu aqui. Aqui você vê uma imagem lá, a maior parte das mulheres aqui na igreja usando chapéu. Então, isso aí você vê que é uma reminiscência, é um traço ainda
dessa regra bíblica, né? Um pouco deturpada, porque chapéu não é chapéu que a Bíblia fala, é véu, né? Até porque chapéu pode atrapalhar mulheres que estão atrás, se houver enfeites ou abas, né? Então, a instrução bíblica é véu. E tem um texto aqui da Ellen White que ela fala exatamente sobre isso. Esse aqui, sim, é de Ellen G. White, Manuscript Releases. Eu tive uma jornada próspera, participei de muitas reuniões em diferentes lugares. Em Indianápolis, fiquei surpreso ao encontrar um número tão grande. No sábado, encontrei-me com as pessoas de aparência mais inteligente da igreja. A plateia apresentou uma aparência singular, pois todas as irmãs haviam tirado o chapéu. Isso foi bem. Fiquei impressionado com a aparência favorável. As pessoas não eram obrigadas a esticar o pescoço para ver por cima de uma massa de flores e fitas. Acredito que este é um exemplo que vale a pena seguir por outras congregações. Então, várias considerações aqui. Estava numa reunião e as pessoas estavam usando chapéu, flores e fitas. Não fala de véu. Tá? Em segundo lugar, pode ser que elas agora todas trouxeram um véu, né? Guardado, e na hora da oração, então, porque a instrução bíblica é profetizar e orar. É preciso estar coberta nesses momentos. Então, pode ser, né? Você pode achar que é pouco provável, não, mas o fato é que não diz que elas não fizeram isso. É possível. Assim como as pessoas que dizem, mas o ladrão na cruz não foi batizado. Bom, você não sabe, pode ter sido batizado. A Ellen White, inclusive, deixa a entender que isso foi o caso, porque ele foi seguidor, né? E aí se desviou. Então, você não pode usar o ladrão na cruz não foi batizado. A Bíblia não diz que não foi. Né? Temos que construir em cima das claras afirmações inspiradas. Então, aqui você vê que ela achou bem as pessoas tirarem o chapéu. E por que motivo? Porque era um estorvo, claro. Bom senso. As pessoas não conseguiam ver, né? Uma massa de flores e fitas. Então, Manuscript Release, aqui você vê o inglês original para você comparar, tá? Então, esse texto não pode ser usado para dizer que 1 Coríntios 11, o véu caiu por terra, né? Não pode ser usado. Fala aqui de flores e fitas, chapéus, e não fala sobre a hora da oração especificamente. Agora, digamos que Ellen White, de fato, não usava véu, mesmo para orar, não tinha esse costume, né? Digamos, pode ser. Vejamos os seguintes textos da mesma profetisa. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições de seus pais. E quem são nossos pais espirituais? Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la, porque, não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por estes acolhida. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional, que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Formidável, né? Você vê aqui, inclusive no próximo sermão, a glória progressiva do Adventismo, eu vou entrar mais ainda nesse mérito. Como nós não podemos nos estacionar, ficar parados, de braços cruzados e pensar, já temos toda a luz, agora é só perseverar. A verdade, a Bíblia é um livro progressivo, diz Ellen White no Materiais de 88. A Bíblia é um livro progressivo. E, na verdade, você pode ver que na Reforma, Lutero, depois veio Wesley, Ellen White, tudo são coisas que já estavam na Bíblia, né? Em maior ou menor grau, mas só que foi redescoberto, né? O templo da verdade está sendo erguido vagarosamente através dos séculos e agora está recebendo acabamento. O que é acabamento? Você pode ser um obreiro de acabamento também, se você começar a ensinar isso, ou seja, tudo que a palavra de Deus diz, os mínimos detalhes também. Daniel, véu, isso aí são detalhes, sabe? Para de distração. Gente,
Olha, a pintura também é um detalhe e não é tão importante estruturalmente falando como a construção, barra, cimento reforçado, ferros, né, coluna armada, mas faz parte, depois que já se constrói sobre o fundamento, né, que está posto que Jesus Cristo, a justiça pela fé e tudo mais, importantíssimo, fundamental, temos que nos basear nisso. Mas agora acabamento, quer dizer, falta ainda algumas coisas, detalhes aqui, ali, acolá. Vamos acabar logo? Tá? Deus sempre tem homens a quem confia sua mensagem. Seu Espírito atua no coração deles e os constrange a falar. Estimulados por zelo santo e movidos pelo divino impulso, passam ao cumprimento de seu dever sem pensar friamente nas consequências de anunciar ao povo a palavra que o Senhor lhe deu. No entanto, o servo de Deus logo se torna consciente de que arriscou algo. Vê que tanto ele próprio quanto a sua mensagem são objeto de crítica. Suas maneiras, sua vida, sua propriedade são inspecionadas e discutidas. Sua mensagem é dissecada e rejeitada da forma mais preconceituosa e destituída de consagração, segundo os seres humanos, em seu juízo finito, acham por bem fazer. Fez essa mensagem a obra que Deus designou que fizesse? Não, inequivocamente falhou, porque o coração dos ouvintes não era consagrado. Se o ministro não for firme, se não tiver indômita fé e coragem, e se seu coração não estiver fortalecido pela constante comunhão com Deus, ele começará a moldar seu testemunho de maneira a agradar os ouvidos e o coração não santificado daqueles a quem está se dirigindo. Ao se esforçar para evitar a crítica a qual está exposto, ele se separa de Deus e perde o senso do favor divino, e seu testemunho se torna tímido e sem vida. Ele verifica que sua coragem e sua fé se foram e que seus esforços são destituídos de poder. O mundo está cheio de bajuladores e de dissimuladores que se renderam ao desejo de agradar. Por outro lado, são poucos os homens fiéis que não consultam interesses próprios, mas amam demais seus irmãos para permitir que continuem em pecado. Inclusive, esse texto também está na Bíblia White, você vê aqui na tela, no comentário desse trecho bíblico aqui, em 2 Reis. Palavras muito fortes e que nos devem levar a uma reflexão. A senhora White, em outra passagem, diz o seguinte: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Eu comentei no começo que não pode haver unidade, né, entre trigo e joio, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Não podem dois andar juntos se não estiverem unidos. Então, Daniel, sacudidura, você acha que vai vir sacudidura? Já está acontecendo, na verdade ela já começou. Então a senhora White diz, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causada, pelo quê? Pelo positivo testemunho motivado pelo concílio da testemunha fiel aos laodiceanos. Então, olha só, a testemunha fiel aos laodiceanos motiva as pessoas a repreender, a dar um positivo testemunho. Não é que vai repetir ipsiliteris o conteúdo de Laodiceia, mas aqui diz, foi causado pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma, e declarar a positiva verdade. Aonde será que está a verdade? Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhão,
e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, já pensou que trágico seria se você fosse encontrado do lado errado da história, né? Por uma bobeira, né? Na verdade, estamos aqui estudando a Bíblia e querendo aplicar e fazer exatamente o que diz a Bíblia. Mas guerrear contra essa mensagem, oposição, se indignar, né? Cuidado para que não esteja porventura lutando contra Deus. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. Uau, isso com Ellen White viva, uma profetisa viva lá, nem pela metade. Ela também fala nem 1 em 20. Quer dizer, menos que 5% com a profetisa viva, há 100 e tantos anos atrás. O solene testemunho, do qual depende o destino da igreja, foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo, e todos os que de fato o receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. A importância aqui da obediência. E serão, com isso, pela obediência, purificados. Amém? Que lindo, né? E então, nesse mesmo capítulo de Laodiceia, o primeiro assunto do qual começa a tratar, né, um ponto específico em que as pessoas estão sendo Laodiceia, né, é a questão do vestuário. E diz assim, ó, foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo seu caráter santo peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Com certeza o véu é um elemento que distingue as pessoas que querem obedecer à Bíblia das que não querem, das que seguem as modas. Foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença, que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. As mulheres não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. Nestes últimos dias, as modas são imodestas e indecentes. Está na moda não usar véu? Está na moda aqui no Brasil. Está ficando na moda em Angola também. Nas cidades maiores, perto do litoral, né? Os países mais modernos, ocidentaizinhos, a moda agora é imodesta e indecente. Acham-se registradas na profecia e foram primeiramente introduzidas por uma classe sobre a qual Satanás tem inteiro controle. O pessoal que desenha as modas lá em Paris, quem sabe, né? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, sem qualquer convicção do Espírito de Deus, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Se o professo povo de Deus não se houvesse afastado tanto dele, haveria agora marcante diferença entre seu vestuário e o do mundo. E agora entra mais especificamente as toucas pequenas, expondo a face e a cabeça, mostram falta de modéstia. Então, olha só, seja o que for que sejam essas toucas pequenas, né? Mas o fato é que é imodesto expor a face e a cabeça. As saias balão são vergonhosas. Agora mudou de assunto, já sai agora. Os habitantes da terra estão se tornando mais e mais corrompidos e a linha de distinção entre eles e o Israel de Deus precisa ser mais clara, ou a maldição que cairá sobre os mundanos os atingirá também. A maldição que cai sobre os mundanos vai atingir também aqueles que é realmente muito forte. Agora, sobre a questão de cobrir o rosto, você deve ter ficado intrigado com isso, e nós também ficamos. Gente, então, é uma burca? É o certo, mas o olho aqui também faz parte do rosto, então tem que cobrir todo o rosto, é isso? Um texto da Ellen White explica o outro, um pouco aqui, um pouco ali. O costume de cobrir o rosto da criança enquanto dorme é prejudicial, uma vez que isso impede a livre respiração. Então, nosso entendimento no momento é que cobrir o rosto inteiro, né,
O mesmo princípio, as mulheres adultas também respiram e também impedem a respiração. Portanto, cobrir o rosto deve se subentender baseado no texto inspirado aqui. Nós não podemos achar, eu acho que não. É que nós temos que apresentar um fundamento para, né, dizer então que cobrir o rosto é cobrir parte do rosto, é cobrir não o rosto inteiro, porque a burca seria também não o rosto inteiro, mas então o rosto, parte do rosto seria cobrir o rosto assim, de uma forma que não impeça a livre respiração, né? Ela fala bastante sobre a importância do ar puro. Bom, agora vamos ver mais uma questão e o uso no dia a dia. Usar o véu, porque muitas pessoas se perguntam, então é para usar na igreja, é só na hora de orar, quando vai profetizar, se bem que profetizar, isso não tem acontecido ultimamente, você pode colocar lá na Bíblia a palavra profetizar, né, profetiz e coloca asterístico, não sei se em todos deve funciona isso, mas aí inclui com asterístico a palavra profetizou, profetiza, profeta, né, então você pode ver que é de fato profetizar algo sobrenatural. Muitas vezes inclui falar sobre o futuro. Não é algo da cabeça da pessoa, não é ensinar. Veja ali também, 1 Coríntios 12, a questão dos dons, né? Vários tipos de dons e o dom de profecia é algo diferente, que não tem acontecido ultimamente. Assim como no período intertestamentário, 400 anos antes de Cristo, não teve profeta. Foi um silêncio, por causa da incredulidade, né? O povo estagnou ali, não fez progressos. Então hoje não está tendo profeta. Infelizmente, né? Deveria ter. Oxalá todos fossem profetas. Oxalá todos fôssemos profetas para que a palavra de Deus avançasse. E não temos que ter medo disso, porque o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, vai construir em cima do que já está escrito, tudo. Então a Bíblia tem algo a dizer do uso do véu no dia a dia, né? Porque a Beth, no final desse vídeo, vai dar um testemunho dela, não vai ensinar a Bíblia, mas vai comentar aqui sobre o uso do véu no dia a dia também. Mas antes que ela fale, eu queria dizer o seguinte, queria ler aqui um texto bíblico, porque muitas vezes durante o dia a pessoa quer orar, e às vezes fica na dúvida, será que eu devo usar agora ou não, né? Bom, vamos ler o que está escrito aqui, e vocês, mulheres, vão tomar a sua própria decisão, tá? A prova da mulher suspeita de adultério está lá em Números 5:18. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e lhe porá na mão a oferta de cereais e assim por diante. Vai ter um procedimento ali em que a mulher suspeita de adultério vai ser tratada. Ou seja, você vê que parte do processo é descobrir a cabeça da mulher. Isso implica que estava coberta, que a mulher de costume usava assim cabelo coberto. A White indica isso sobre a moda imodesta lá, que as mulheres antigamente, né? Então, tenhamos isso em mente, que as mulheres eram mais modestas antigamente e usavam o véu. Agora, infelizmente, com a Senhora White viva, já houve grande rejeição da luz e Deus teve que ser cauteloso em o que será que eu revelo? Será que eles estão prontos? Ou será que isso vai escandalizar? Tem que ir no passo das crianças e ovelhas, né? Mas até quando? No final dos tempos agora tem que vir um arranque final porque os eventos finais estão acontecendo, né? Nós precisamos avançar. Mas na época de Ellen G. White, já houve, com ela viva, rejeição de luz. Vocês ouviram a mensagem Saia com Canela, né? Em que a Betsy mostra aqui, você vê o link aqui acima, Saia com Canela. E essa mensagem se baseia em Testemunhos para a Igreja, volume 1, em que fala o comprimento da saia, tá bom? Agora, depois de 4 anos, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, olha só o que ela diz. Ele não fora feito segundo o modelo aprovado. Algumas tinham um traje variado, vestido de um tecido, casaco de outro e calça de outro ainda. Outras usavam saia longa demais, de modo que apenas uma polegada da calça podia ser vista, tornando-se assim um traje desproporcional e de mau gosto. Esses trajes grotescos e desleixados desgostaram muito as que se agradariam com a apropriada reforma do vestuário. Algumas ficaram grandemente perturbadas por eu não ter tornado o vestuário uma questão de prova.
E outras ainda porque eu recomendei àquelas que tinham maridos ou filhos descrentes a não adotarem o traje da reforma, pois poderia acarretar infelicidade que neutralizaria todo o bem a ser derivado de seu uso. Numa visão que me foi dada em Battle Creek em 3 de janeiro de 1875, foi-me mostrado o estado de coisas que aqui tenho apresentado, e que ampla diversidade em vestuário era um dano à causa da verdade. Interessante, ó. A ampla diversidade em vestuário era um dano à causa da verdade. Aquilo que poderia ter se provado uma bênção, se uniformemente adotado e apropriadamente usado, havia se tornado uma vergonha, em alguns casos mesmo uma desgraça. Algumas que adotaram o traje suspiravam a respeito dele como se fosse um pesado fardo. A linguagem de seu coração era: qualquer coisa, menos isto. Se nos sentíssemos livres para deixar de lado esse estilo peculiar, nós voluntariamente adotaríamos um vestido simples, sem adornos, de comprimento comum. Os membros poderiam ser protegidos como antes e poderíamos garantir todos os benefícios físicos com menos esforço. Mas elas reclamavam, dizendo: requer muito trabalho preparar o traje da reforma da maneira apropriada. Murmuração e queixas estavam rapidamente destruindo a religiosidade vital. Não tive peso de testemunho sobre o assunto do traje. Ou seja, ela não sentiu a incumbência de falar alguma coisa nesse sentido. Não fiz referência a ele de maneira alguma, seja para defender ou condenar. Era propósito do Senhor provar seu povo professo e revelar os motivos de seu coração. Com esse silêncio aí, né? Ellen White não saiu defendendo mais e mais. Deus estava provando os corações. Em Campais, raramente tive algo a dizer sobre o assunto. Evitei todas as perguntas e não respondi nenhuma carta. Deus tem provado seu povo. Ele permitiu que o testemunho concernente ao vestuário fosse silenciado. Olha que interessante. Ele permitiu que o testemunho concernente ao vestuário fosse silenciado, para que nossas irmãs pudessem seguir a própria inclinação. Pode ter a ver com Israel escolhendo um rei. Lembra? E Deus falou assim para Samuel: deixai-os, vamos agradar, vamos seguir a inclinação do seu coração, para eles verem onde isso vai dar. E assim mostrar o verdadeiro orgulho existente em seu coração. Esse é o motivo, para mostrar o orgulho. Foi para impedir o presente estado de mundanismo que o traje da reforma foi recomendado. Olha só o que poderia ter feito: impedir o estado de mundanismo. Muitos zombaram da ideia de que esse traje fosse necessário para salvaguardá-las de seguir as modas. Mas o Senhor permitiu-lhes demonstrar que o orgulho fora acariciado em seu coração e que isso era exatamente o que fariam. É agora revelado que precisavam da restrição que o traje da reforma impunha. E se todas as nossas irmãs adotassem um vestido simples e sem adornos, de comprimento modesto, a uniformidade assim estabelecida seria muito mais agradável a Deus. Muitas vezes a gente fala de uniformidade de uma maneira depreciativa. Ah, não, Deus não quer uniformidade, Deus quer unidade e tal, são máximas humanas. Mas aqui diz que a uniformidade, que certa uniformidade estabelecida pelo vestuário aqui, ó, seria agradável a Deus. E exerceria influência mais salutar sobre o mundo do que a diversidade apresentada 4 anos atrás. Sendo que nossas irmãs geralmente não aceitavam o traje da reforma como devia ser usado. Ou seja, as pessoas usavam sim saia no comprimento certo, mas muita variedade, cores, estilos, né? Deus não se agradou disso. Sendo que nossas irmãs geralmente não aceitavam o traje da reforma como devia ser usado, outro estilo menos objetável é agora apresentado. Testemunho 4. É agora apresentado outro estilo. Vamos ver. Ele é desprovido de enfeites desnecessários e de sobressaias com ilhoses amarradas atrás. Consiste de uma túnica simples ou blusa de ajuste livre e saia, a última curta o suficiente para evitar a lama e sujeira das ruas.
Ou seja, não mais curta do que isso. Curta o suficiente para evitar a lama e sujeira das ruas. O tecido devia ser isento de xadrezes e estampas grandes. Uau! E de uma só cor. Eu fui ver aqui no original, olha só, aqui você vê no inglês, né? Está assim, ó, livre de large plates. Plates, você vê aqui no Google o que é plates, é quadriculados, né? Só que grandes, livros de grandes quadriculados e figuras e plena em cor, ou seja, de uma só cor. O material, né? Não quer dizer que você não pode usar uma peça de roupa com outra cor ali embaixo. Não, não é isso que diz aqui. Aqui diz o material deve ser de uma só cor, né? Por isso que eu joguei fora também camisas de xadrez, camisas listradas, várias cores, né? Para poder agradar o máximo possível ao nosso Senhor. Nós queremos ver, olha só como é que Deus se agrada. Ah, olha, isso aqui é um elemento também. Não que seja uma obrigação, fardo. Isso é para quem não é convertido, para quem não ama. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Fazer tudo por obrigação, por fardo, não salva ninguém, mas o que salva é ter o amor que, por consequência, quer agradar ao seu mestre e ao nosso marido. Amém? A igreja está se preparando para as bodas do Cordeiro. Ó, repito, o tecido devia ser isento de xadrezes e estampas grandes e de uma só cor. Eu sei que aqui fala para mulheres, porém, eu quero andar uma segunda milha. Olha, se Deus não se agrada com esse tipo de tecido na mulher, eu não quero andar na beira do precipício. Ah, mas para homem pode, sabe? Isso é mentalidade de frangote, querer andar até onde aqui pode ainda, então eu vou fazer. Eu prefiro evitar ao máximo o precipício e andar num lugar mais seguro. A mesma atenção devia ser dada à proteção dos membros, como no vestido curto. Ah, membros inclui não somente pernas, mas também braços. Proteção. Será que nós temos seguido algo desproporcional? Dado tanto ênfase às pernas, né? E os braços, aqui mesmo, ou só de manguinha. Proteção dos membros. E não se protege só de temperatura. Aqui é calor, é calor. Será que se protege de outra coisa também? Aceitarão, minhas irmãs, esse estilo de vestuário e recusarão imitar as modas que são planejadas por Satanás e que mudam constantemente? Ninguém pode dizer que moda extravagante surgirá a seguir. Os mundanos, cuja única preocupação é o que havemos de comer e o que havemos de vestir, não devem ser o nosso critério. Ellen G. White e o véu. Temos aqui bastante luz e princípios que nos ajudam a iluminar o assunto. E para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui um texto de Spalding and McGann, volume 1, que só tem aqui no IAG um capítulo aqui chamado Reforma do Vestuário. E aqui fala sobre impor fardos, não impor fardos ao povo de Deus, né? Que não se deve ir além e tal. Isso tudo nós concordamos. E nós somos contra qualquer regra humana, como faziam os fariseus. Os fariseus eram especialistas em, com boa intenção, com a intenção de proteger a lei de Deus, fazer, né, mais e mais e mais. E não o que está escrito. Corban, a questão, bem invalidais, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, assim por diante. E aqui, olha, não fala sobre aquilo que está escrito, mas sim sobre quaisquer testes de invenção humana. Mas o véu, eu pergunto, é uma invenção humana ou é um preceito divino? Aqui também fala sobre, mas não introduzais novamente o vestido curto e as calças, a menos que tenhais a palavra do Senhor para isso. Ou seja, não dá nenhum passo na reforma de vestuário, a menos que vocês tenham a palavra do Senhor para isso. Eu acho assim fantástico como a Ellen White, em todas as suas frases, é clara, ela é bem definida. Se não tiver a palavra do Senhor, então não. E tem muita gente ainda que está estacionada e que nem o uso da calça ainda abandonou, porque não foi convencida. Ou tem gente que fala ainda, o Espírito Santo não me convenceu ainda, né?
Como muitas pessoas falam sobre o sábado também. Quando o Espírito Santo me disser que o sábado é o dia de Deus, aí eu vou seguir. Mas aqui está um texto claro, ó. Não introduzais novamente o vestido curto e as calças. Aqui está o mandamento. Não introduzir as calças. Ellen G. White e o véu. Portanto, se a Bíblia, assim como na questão dos estatutos e juízos, se a Bíblia é enfática, clara, e um profeta ou profetisa do Senhor não disse que isso se aplicava somente para aquela situação, como foi no caso do fogo, por exemplo. A Ellen White disse que é só para aquela situação. Então, maravilha. Não é um dever hoje. Né? Agora, o princípio continua de não ficar caçando lenha, cozinhar, evitar ao máximo, né? Mas não acender fogo na questão do frio, né? A Ellen White também fala que não é necessário nós comermos a comida fria no sábado, pode se esquentar. Porém, esquentar, não diz pode se ferver, fazer macarrão, feijão. A Bíblia diz que não é para cozinhar. Lá em Êxodo 16, na questão do maná, o que quereis cozinhar, cozei hoje na sexta, o que quereis assar, assai hoje, e no sábado, esquentar. Então, o espírito dos profetas está sujeito a Paulo, aos profetas bíblicos. Está sujeito, não pode haver controvérsia. A palavra do Senhor não pode falhar, como diz lá Jesus em João 10. Amém? Então, vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é um prazer poder agradar o nosso mestre. Agora, minha esposa vai dar um testemunho, não é um ensinamento, não é também na igreja, né? Nós estamos aqui numa reunião familiar, e ela vai dar um testemunho e vai falar sobre a questão do véu, como foi para ela, né? E algumas coisas que lhe ajudaram em sua jornada também. Pensa na Joyce, ela quer saber, né, querida? Muito bem, eu sou a Betsy, sou já muitas gerações adventistas, amo ao Senhor eterno, Deus, e é uma grande alegria, um prazer muito grande que eu e meu esposo estamos tendo ao estudar a sua palavra e descobrir coisas que ali estão. Então tem um tempo para cá que nós estamos estudando Coríntios 11 e líamos e relíamos e lia, e eu sempre pedia a Daniel, leia de novo, leia de novo. Então nós estamos entendendo faz pouco tempo sobre a questão do véu na cabeça. Entendemos que é no momento da oração e no dia a dia eu também gosto de estar com ele, porque eu a maior parte do tempo estou em casa, fazendo as coisas da casa e gosto de levar a Deus uma oração, estar conversando com ele. Então achei mais prático estar com um véu na cabeça. Mas o que eu trago aqui é que o que me chamou muito a atenção foi como que era do agrado do Senhor as mulheres santas do passado. Então me fez voltar. Em hebraico tem uma palavra techuvá. Então é assim, retornar às origens. Então eu fui ver como que as mulheres, as filhas de Abraão, elas se vestiam, como que era o ser modesta para elas. Então eu encontrei alguns vídeos na internet de testemunhos de mulheres judias, de mulheres muçulmanas, de irmãs de outras denominações, nem fala qual que é a denominação. Mas assim, videozinhos também estão em inglês, várias, que sempre elas tocam o ponto de agrada ao Senhor Deus, é modéstia no viver, o recato da mulher perante o Senhor. E tem uma moça judia que ela trouxe um verso da Bíblia, que é Números 5:18. E ali eu não conhecia ou tinha passado desapercebido que as mulheres no passado, elas usavam e era digno a mulher ter a cabeça coberta com um véu. E depois, se a gente vê assim, o Senhor mostrando por que afastar,
Por que seguir as modas? Por que buscar a maneira que as outras mulheres que não necessariamente estão interessadas em agradar a Deus? Então se perde, passou gerações e a gente já nem sabe mais o que é agradar a Deus ou não, mas está escrito. Então, como está escrito, podemos ir atrás. Então, comecei a usar de uma maneira assim, como um encharpe, né? Para também não queremos assustar as pessoas. Não sei, é tudo muito novo para mim, né? Tem uns 2 meses para cá que eu estou usando. Então, descobri que existem, gosto muito desse, delicadinho, fininho. Agora, ele é agradável para estar em casa, fazendo as atividades do dia. Agora está entrando o inverno, tem esses que são mais grossinhos, né? Cores únicas também. Não comprei nenhum, não gastei nenhum dinheiro ainda. Na verdade, estou feliz que o Senhor já me tinha deixado alguns recursos, né? De véus, de lenços. Tive um momento de casamento agora, então eu já tinha, eu quero pegar aqui, eu já tinha uma roupa que há muito tempo demos só uma ajustada, porque entendi também que ao Senhor agrada que cubra os braços bem. Então, como era de dia, no sítio, né? Então, fiz 3/4, cobrindo um pouquinho mais. E eu mesma procurei fazer um véu, um lenço, para pôr na cabeça, né? Na máquina. Modesto e que tem, e que parece... Pode pôr ali, por favor? E que parece, assim, que é festivo também, né? Nós estudamos e vimos que o Senhor não se agrada de tecido de uma cor, cores diferentes e assim muito chamativo. O Senhor Deus quer que seja uma coisa discreta, né? Uma cor única. Isso também está sendo novo para mim. Mas eu quero agradar ao Senhor. Então eu oro, Senhor, me ajude. Não dá para mudar assim na mesma semana todo o vestuário, mas o Senhor sabe o nosso coração. Então aqui, por exemplo, um vestido verde, então a gente vai procurar colocar algo na cabeça verde. Eu trouxe esse daqui para mostrar que algumas irmãs já estão me perguntando. E tem lugares muito quentes no Brasil, muito quentes, né? Então, como que a gente pode fazer? E eu comecei, ainda estava quente. Quando eu comecei, ele tem furinhos e isso passa o ar por ele. Estou aprendendo a fazer, então, crochê para aumentar. Né? Como eu falei para as irmãs, estou no começo, mas é uma maneira que não passa calor. Quando eu também fui para cidade, então nós temos aqui um vestido de cor única, está um pouco vamos por aqui, um vestido de cor única, põe um cinto aqui e dá um bom caimento, né? Uma túnica, não aperta, não fica pesado na cintura. E aqui está em degradê, mas dá para vocês imaginarem como que é a ideia, né? Também agradável para ir a um dia muito quente, à cidade, porque é onde a gente mora, dá uns 35 quilômetros, nas montanhas é fresquinho, não é tão quente, né? Mas lá na cidade já um mormaço e tal. Então, com esse daqui é fresquinho, você não passa calor também. Se bem que, irmãs, é bem relativo, vamos dizer assim, cada uma sabe se suporta, como que é, né? Uns mais levezinhos também dá para usar. E eu acho que era isso que eu queria falar, que o Senhor Deus possa estar nos ajudando a entender sempre a vontade do Senhor. Então, é algo
que deve sair do seu coração com o desejo, não é nada imposto, não é uma nova regra, como a gente acabou de ver na explicação do Daniel, é algo que está na Bíblia. Agrada ao Senhor. E se agrada ao Senhor, não vai ser um fardo, não vai ser um peso. Lembrem que quando a irmã White trouxe a mensagem da reforma do vestuário, muitas ali sentiram como um fardo, e não era para ter sido isso, era para ter sido uma bênção para as irmãs, uma salvaguarda para as irmãs. O Senhor Deus, Ele achou por bem silenciar o assunto e não trouxe mais luz. E a irmã White ficou em silêncio, porque as irmãs não puderam com aquilo que o Senhor estava mostrando, que era a saia, ainda não tinha chegado em cima, mas ela deixou uma pista de que esse assunto também deveria se trazer. Então, que esta geração possa ser diferente, que possamos aceitar o que assim está escrito. E antes, irmãos, de qualquer preconceito, só venha trazer, mas alguma murmuração, se estiver um assim está escrito, porque o que a gente traz aqui, eu e o Daniel, com carinho e amor, a gente traz assim está escrito. A gente mostra os textos. Então não venha falar com sentimentos. Eu acho que não. Então durma sobre o assunto, ore ao Senhor, dê tempo para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mas só tome uma decisão com o assim está escrito. Que Deus nos abençoe.